Bom dia, amados. Estamos aqui em mais um Maná Diário. Você é muito bem-vindo a estar participando desse momento de oração, momento de palavra. Você que nos assiste todos os dias ao meio-dia, seja bem-vindo. Você que está também nos assistindo pela primeira vez, você é bem-vindo. Eu convido você agora a estar compartilhando essa mensagem, enviando para outras pessoas, outras vidas que precisam de uma oração, de uma palavra de Deus. Cremos que o Senhor já tem feito grandes coisas, sabemos disso. O Senhor tem feito grandes coisas através desse momento de oração, desse momento de palavra nos corações e nas vidas. Então, reforço agora, convide pessoas para estar participando desse momento, envie esse vídeo, não deixe de estar curtindo e comentando também aqui nesse vídeo, nesse canal, para que você também se mantenha informado sobre os nossos demais trabalhos, para que de alguma maneira outras pessoas também sejam alcançadas através do YouTube, através dessa plataforma. Amém? Hoje eu quero ler um texto para a gente, antes de nós orarmos pela sua vida, pela sua família. Eu quero ler um texto que se encontra lá em Romanos 3, a partir do verso 27. Diz assim: Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? Na obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma, ao contrário, confirmamos a lei. Existem algumas versões de Bíblia, né? Que às vezes esse texto fica difícil de entender, de compreensão. Mas a verdade é que Paulo ele está dizendo aqui sobre o orgulho, sobre a força própria. Quando nós olhamos para toda a escritura da Bíblia, tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Deus fez, quando nós entendemos e olhamos, então vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos lá, primeiramente na primeira aliança com Moisés, quando nós olhamos ali, Deus ele enviando os 10 mandamentos, e teve um objetivo. A primeiro modo foi para que o povo tivesse uma lei, pudesse viver, entre aspas, em sociedade, pois essa lei até hoje, as leis, a Bíblia, até hoje ela influencia a sociedade moderna. Nós estamos baseados aqui no Ocidente, nos princípios judaicos cristãos, romanos, né? Romano, judaico, cristão. Está baseado nessas três filosofias, nesses 3 pensamentos ou maneira de viver. Que nós sabemos que o Evangelho não é simplesmente uma filosofia, mas é um estilo de vida, é uma verdade, é uma cultura que Deus ele vem trazer para nós. E o cristianismo, o Evangelho, a Bíblia em si. Então, nós podemos ver que houve uma intenção primeira dirigir para que o povo pudesse andar em sociedade ali. Mas existe também um princípio, vamos dizer, nas entrelinhas, escondido, um tesouro escondido ali, quando Deus ele vai e deixa os mandamentos. E qual é esse tesouro? Qual é o maior significado dos 10 mandamentos? É que é impossível o homem cumprir completamente. É impossível o homem conseguir cumprir completamente os 10 mandamentos. Porque o homem com a força própria eu digo, com o braço dele, a força dele, é impossível o ser humano. Porque os 10 mandamentos nos mostram a necessidade, deixa bem claro, deixa nítido o quanto o ser humano ele precisa da unção de Deus, do poder de Deus, da fé no Senhor Jesus, para que ele possa vencer a si mesmo.
para que ele possa refrear os impulsos da sua carne, para que ele possa ser transformado, até mesmo para viver em sociedade. Ele precisa de Deus, ele precisa da unção. E aí então Paulo vem dizendo aqui que quando então Jesus vem, quando o Novo Testamento, quando Jesus ele morre, e ele estipula uma nova maneira de viver, uma nova aliança, que é através da graça, excluindo então todo o orgulho, toda a força própria. Excluiu os mandamentos? Não. Excluiu toda aquela liturgia, para que você não saiba, é aquela maneira de se cultuar a Deus. Toda aquela maneira de se cultuar a Deus, com sacrifícios, com rituais, toda aquela coisa ritualística, tudo aquilo que tinha ritual, foi anulado. Ele foi cumprido em Jesus. Essa que é a verdade. Foi cumprido. Jesus veio para cumprir nele todos os mandamentos. Então essas coisas, todos esses rituais que haviam antes para se entrar a Deus, quando Jesus morre, quando Jesus ele é crucificado, quando ele diz está consumado, a Bíblia diz que o véu rasgou de cima a baixo. Houve um romper. Não todas as leis foram excluídas, mas as leis, o quê? As leis ritualísticas. Porque agora o homem pode se achegar a Deus sem precisar de outros sacrifícios de animais, mas agora nós somos o sacrifício vivo, nós vamos diante de Deus. Essa que é a verdade. Através da fé, eu me coloco diante de Deus. E a minha força própria, e quando eu achava que eu conseguia, e toda aquela questão que o ser humano antes fazia, que ele ia pelo esforço, que ele ia pela força do braço, isso foi eliminado. Agora o ser humano ele necessita da fé no Senhor Jesus. Somente a fé. A Bíblia diz que a força que vence o mundo é a nossa fé. Então agora, para que eu possa cumprir os demais mandamentos, para que eu possa amar a Deus acima de todas as outras coisas, para que eu possa cumprir tudo aquilo que Deus me pede ou espera que eu vá realizar, tudo isso agora eu faço mediante a fé. Eu peço para Deus, eu espero, eu busco em Deus, eu começo então a me envolver, a ter comunhão com Deus, na leitura, na oração, nas ferramentas espirituais, a oração em línguas, através do louvor, através do jejum, através da intercessão, as demais ferramentas que nós temos espirituais de crescimento. Eu começo a praticar elas e eu começo a me achegar a Deus. E a minha fé então, ela é fortalecida ao ponto do meu homem espiritual ser fortalecido e eu poder então o quê? Vencer a minha própria carne, eu ter força espiritual para conseguir cumprir os mandamentos. E como o João, nas cartas diz que os mandamentos do Senhor não são pesados. Então isso por quê? Porque alguém que começa a ter comunhão e viver Deus, isso não se torna mais um peso, mas se torna algo que traz vida, se torna um prazer. A vida de Deus em nós, a vida de Deus em nós começa a se manifestar e começa então a produzir em nós a verdadeira vida e a verdadeira alegria. Então todo o orgulho, toda a força própria, toda a nossa fonte de força, que era nós mesmos, foi excluído. Agora eu preciso reconhecer que eu preciso ir em Deus, me fortalecer, para que Ele me ajude, para que Ele me dê graça, para que Ele me dê força, para que a unção dEle venha e quebre todo jugo, para que eu possa então, o meu novo homem, o meu homem espiritual ser fortalecido ao ponto de eu conseguir cumprir tudo aquilo que Ele espera de mim. Isso que vai me trazer a alegria, isso que vai me trazer a vida, somente através disso, através da fé, não mais da minha força própria, não mais do meu esforço, mas através de Deus.
Esse é o novo, essa é a nova maneira de viver que veio através do sacrifício de Cristo. Já existia os mandamentos, e para todas aquelas pessoas que entendiam que eles não conseguiam cumprir o mandamento, quando os profetas, os reis, eles entendiam que não tinha como cumprir os mandamentos, mas que eles precisavam de Deus, eles descobriam algo, a graça, eles descobriam a presença de Deus, e eles eram transformados através da unção e do poder de Deus. Eles descobriam uma chave, um easter egg, eles descobriam um hack, um password, vamos dizer, se você entende de videogame, alguma coisa assim. Eles descobriam uma senha secreta, que era entender que com a força eles não conseguiam cumprir o mandamento. E quando eles descobriam essa senha secreta, eles podiam acessar o Espírito Santo, a vida de Deus, mesmo na primeira aliança. Agora, se os homens da fé antigamente, quando eles descobriam isso, eles acessavam o reino de Deus, imagina agora a gente, quando a gente entende que não é através da nossa força, mas sim através da graça de Deus. Imagina o que o ser humano, que um cristão, ele não pode ter acesso sabendo disso e vivendo isso, porque mais do que saber, é necessário que nós venhamos a viver isso, viver a fé, praticar, escolher acreditar. É isso que Deus tem para nós, um novo caminho, o caminho da graça, o caminho da fé no Senhor Jesus, que Ele vai me capacitar. A graça dele, a unção dele vai vir sobre mim, e ela vai me capacitar a viver a vida de Deus. Essa é a verdade para nós, essa é a verdade para você, meu irmão. Viver a graça, não através do meu esforço, da minha força própria, da minha resolução própria, mas através de Cristo. Então, você que às vezes se pergunta, como que eu posso viver o reino de Deus? Como que eu posso? Mas é tão difícil, você não entendeu. É impossível. Não é difícil, é impossível. Nós só vamos conseguir através da fé e da graça do Senhor Jesus, entre nós e através das nossas vidas. Essa que é a verdade. Esse que é o grande, entre aspas, segredo que há nas Escrituras. Lógico que tem muitos outros, profundezas, coisas profundas e maravilhosas, mas uma das grandes coisas que eu quero compartilhar com você hoje é isso. Entenda que é por fé e pela graça de Deus. Amém? Essa é a palavra que eu queria deixar agora de começo, porque agora nesse momento eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua família, eu quero orar pelas suas finanças, pela sua saúde, e você que puder. Se você não puder, somente se concentre agora. Eu não sei onde você está, mas você que puder, feche seus olhos, se concentre agora neste momento, para um pouquinho e vamos orar. Vamos nos apresentar diante de Deus. Vamos lá. Querido Jesus, nós nos colocamos aqui diante da Tua presença. Pai, que o Senhor venha fortalecendo esse meu irmão que está ouvindo essa oração, que ouviu a palavra, que entendeu. Fortaleça, Pai, o homem espiritual dessa pessoa, a mulher espiritual, que ela receba uma unção, uma porção nova de graça, de unção sobre a vida dela, que ela venha escolher acreditar nos princípios da fé, que ela não venha mais viver através da força própria, Pai, através do orgulho, mas que ela venha viver e escolher acreditar ao Pai naquilo que o Senhor tem para a vida dela. Que esse meu irmão, que essa minha irmã venha viver em fé, viver em graça, descobrir que existe uma maneira correta de se buscar e viver em Deus, que não é pela força dele, mas é pela força de Cristo. E que dessa maneira realmente Cristo venha viver em nós e através das nossas vidas Cristo seja glorificado. Eu oro para que essa pessoa seja um canal de bênçãos, que ela seja fonte onde ela for, que ela manifeste o reino de Deus, que ela manifeste a presença do Senhor, trazendo, Pai, salvação, libertação, onde ela andar. A presença de Deus venha acompanhar a vida dela, Pai. Em nome de Jesus, eu oro por salvação, eu oro por libertação, por transformação de vidas através dessa palavra, através dessa oração.
em nome de Jesus, porque tua palavra diz que a oração de um justo tem muito poder, e nós unimos a nossa fé agora, nós escolhemos crer, ó Pai, na tua palavra, e ela é fiel e verdadeira. Então onde essa mensagem for alcançar, onde essa oração alcançar, que pessoas sejam transformadas, que vidas sejam salvas, transformadas, libertas do cativeiro do pecado, Pai, em nome de Jesus. Eu oro também pela saúde desse meu irmão, dessa minha irmã que me ouve, Pai. Eu não sei onde ela se encontra, mas eu declaro agora, em nome de Jesus, ossos, músculos, corpo, em nome de Jesus, coluna, em nome de Jesus, agora venha sendo restaurado nesse momento, em nome de Jesus, toda dor, em nome de Jesus, seja quebrada toda a hérnia de disco, toda a ação, ó Pai, do diabo, toda a enfermidade, toda a doença, em nome de Jesus, eu declaro agora essa pessoa curada, restaurada, todo órgão, ó Pai, vital, toda sorte, Pai, de doença e enfermidade, nós clamamos agora para que o seu poder venha intervindo agora. Eu declaro essa pessoa restaurada agora, uma unção vindo sobre os pés, da ponta dos pés à ponta do cabelo, Pai, em nome de Jesus, sobre o corpo dela agora, restauração física, transformação, libertação, ó Pai, completa, em nome de Jesus. Eu declaro também, ó Pai, sobre essa família, em nome de Jesus, eu declaro esse lar abençoado, restaurado, transformado, que a tua presença venha invadir esse local, ó Pai, em nome de Jesus, trazendo paz, alegria, em nome de Jesus, amor, vida de Deus aí, ó Pai, sendo manifesta. Eu declaro o seu poder, a tua presença. Abençoa esse homem, essa mulher, o casamento dele, o casamento dela, os filhos, ó Pai, todas as gerações, todas as pessoas que estão ali ao redor, ó Pai, em nome de Jesus, eu declaro a sua bênção sobrenatural. Eu declaro também sobre as finanças dessa pessoa que me ouve agora, Senhor, que elas sejam abençoadas, que o Senhor abra as comportas do céu, que essa pessoa seja dirigida, guiada por Ti, que ela venha cumprir o seu propósito, a sua vida, o seu desejo para a vida dela, Pai, em nome de Jesus, que ela seja guiada, influenciada, Senhor, pela Tua palavra, que ela venha escolher viver a Tua palavra, que ela venha meditar em Ti, para que ela tenha inspirações, para que elas tenham, ó Pai, em nome de Jesus, sonhos e desejos que venham se realizar, ó Pai, os seus sonhos, os seus desejos, aquilo que o Senhor planejou para a vida dela. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, cada um que me ouve agora nesse momento, curado, transformado, abençoado, suprido pela tua unção, pelo seu poder, ó Pai, e todo mal, toda ação do diabo contra essa mente e toda incredulidade, em nome de Jesus agora eu repreendo. Eu declaro, Pai, todo mal saindo do lar dessa pessoa, em nome de Jesus, que a sua presença venha, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até mais, meu irmão, seja abençoado em nome de Jesus, e até o nosso próximo encontro.